Fala pessoal, como é que vocês estão? Trago o 12º vídeo aqui do canal, no qual o tema será Sistema Financeiro. E agora a nossa história vai evoluir. Se vocês não assistiram o último vídeo, aliás, os últimos vídeos, por favor, assistam. Tem uma corrente lógica aqui que eu tô tentando praticar. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer uns vídeos um pouco mais avulsos, assim podemos dizer, porque a partir talvez do 100º vídeo aqui do canal, a gente começa a tratar de temas mais relevantes. A gente sai um pouco do plano material, assim por se dizer, e a gente começa a entrar em um tema um pouquinho mais transcendental. Só que aí eu vou estar pisando um pouco em ovos, então eu vou ter que constituir um roteiro um pouco melhor, porque nos primeiros vídeos, o que acontece? Eu uso muito palavras, você precisa, você tem que fazer, você deve, mas por que eu estava usando essas palavras? Simplesmente porque eu estava recomendando você beber água, você fazer exercício físico. Ou seja, é algo que se fizer não vai te atrapalhar de jeito nenhum, que vai te ajudar, te beneficiar. Não tem como não te beneficiar, sabe por quê? Porque você é feito da mesma coisa que eu. Você é feito de matéria, de células. Você tá vivo, cara. Eu tô vivo. Querendo ou não, você antes é bio do que qualquer outra coisa que disseram que você é. Ou que você acha que é. Você é vivo, um ser vivo. Então, coisas óbvias precisavam ser ditas e você tem que fazer, ponto, não tem discussão. Agora, os processos, os percursos da sua vida que você vai tomar, né? Que vai ser aí onde a gente vai conversar um pouco mais pro futuro, aliás, bem mais lá pro futuro. Tô pensando em começar a trazer esses temas um pouquinho mais complexos lá pelo 100º vídeo. Aí é conta e responsabilidade totalmente sua. Vou trazer algumas ideias, mas é claro, você que vai decidir o que você vai fazer com a sua vida. Esse canal é simplesmente para eu mostrar a minha jornada e para você querer compartilhar a sua nesse canal. É a gente fazer essa comunidade, essa troca de ideia, porque eu quero, ponto, é isso. Se vocês quiserem também, fico extremamente grato. Então, vamos continuar a historinha do nosso Mano Cruzoera. Se você não assistiu o último vídeo, assista. Se não está entendendo aqui muito bem o vídeo, se caiu de paraquedas, bem, coloca o celular, né, com o áudio passando no seu bolso e vai fazer alguma coisa aí na sua casa, né? Vai arrumar seu quarto, vai lavar uma louça ou vá para o trabalho escutando isso, sei lá. Faz alguma coisa no qual você pode ir se movimentando, porque você aqui vai precisar prestar atenção somente no áudio, não na imagem, certo? Então, você vai poder arrumar sua casa, colocar as coisas em ordem, fazer a sua academia, que seja, e também se instruir um pouco sobre o mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, espero que você goste do vídeo. Então, vamos voltar lá para o nosso Maninho Cruzes. Se não assistiu o primeiro vídeo, assista. Primeiro vídeo não, o 11º vídeo, perdão. Assista, porque ele mostrará uma sociedade de escambo. E foi aí onde a gente parou. A gente parou no escambo. Só que depois do escambo acontece muita mais coisa. Lembra que eu falei que as coisas iam convergindo de uma certa forma para produtos que eram trocados e eram mais facilmente aceitos pelo escambo? Ou seja, a gente falou do sal. E aí depois do sal tem algo que vai ser muito utilizado, que vão ser os metais preciosos. Eles começam a ser ferramentas escassas. São bonitos, é claro. Então, eles, além de ser bonitos, serem escassos, serem mais fáceis de portar, pelo fato de serem justamente escassos, ou seja, você precisava de uma quantidade menor para conseguir trocar por mais coisas, e as pessoas aceitavam com muito mais facilidade. Então, as coisas foram convergindo para isso. Então, eram grandes feiras onde as pessoas iam com seus metaizinhos preciosos. Haviam métodos extremamente complexos para identificar se o metal realmente era um metal valioso, né? Se não era qualquer bugiganga, qualquer pedrinha da rua. Tinham balanças que pesavam e mensuravam o valor daquilo. E era um sistema de câmbio que começou a avançar, certo? E aí a gente pode passar para duas vertentes.
E aqui eu quero trazer duas visões para você. Uma, que é como as coisas deveriam ter acontecido, como foram feitas para ser feito, né? O caminho natural que ia se seguir e o que aconteceu, certo? O que aconteceu foi o que a gente chegou hoje. O que era para ter acontecido? Bem, as pessoas estavam trocando metais preciosos, correto? Então surgiu um agente muito interessante. E sim, há relatos que esse agente ele surgiu primeiro como esse intermediador monetário do que necessariamente o governo, o Estado. O governo e o Estado ele ficou muito atrasado nessa questão. Ele ainda chegava nas propriedades, por exemplo, e ele pegava os seus tributos na base de temperos, de alimentos. Então era para suprir os nobres e a casa real. Não era algo para enriquecer, né? Ter uma moeda, no caso. Não. Isso demorou para acontecer. Aí os primeiros relatos que a gente vai ter de bancos sendo consolidados vai ser em dois lugares. Na Arábia Saudita da vida, né? Naquele Oriente Médio, e também na China. Que o que vai acontecer vai ser o seguinte, as pessoas elas estão trocando pepitinhas de metais preciosos. Só que elas podiam ser roubadas, isso era difícil de portar. E aí tinha um banco, principalmente para os comerciantes, para as pessoas que produziam algo e tinham um valor muito grande desses metais, porque eles não podiam deixar nas suas propriedades porque eles não tinham segurança mais, né? Como antes. Então tinha aquele banco bem visão clássica, tradicional, que era, ó, deixa suas pepitas aqui conosco, a gente garante que não vai ser roubado e a gente vai te dar notas promissórias. O que eram isso? Você chegava lá no banco com suas pepitinhas de ouro, com suas pepitinhas de metais preciosos, você colocava na mesa, eles pesavam e eles escreviam cheques para você, falando a gramatura, olha só que interessante, de quanto você tinha de metal precioso. E tinha vários desses banquinhos, né, assim por se dizer, e cada um tinha suas notas promissórias próprias. E o que acontecia? Você ia pra rua com aquelas notas, e aí você trocava aquelas notas e você recebia troco por aquelas notas. O que é isso? Se não um dinheiro em papel. Então o dinheiro em papel surgiu primeiro do que as moedas. As pessoas ainda trocavam pepitas de ouro, é claro, mas aí essas trocas de papéis, moedas, assim por se dizer, começou a ser feita. E aí como não acontecia a várzea? Tipo, ainda era lastreado em metais preciosos. Por exemplo, você podia chegar no banco com 15 gramas de pepita de ouro e na verdade colocar em 150 gramas de pepita de ouro? Podia, mas o banco ia se dar muito mal, sabe por quê? Quando outra pessoa recebesse essa nota de 150 gramas de pepita de ouro e falasse para o seu banco, ó, eu tenho essa nota aqui, eu quero que você vá lá e retire essas pepitas do banco da pessoa na qual eu comprei, né? No qual eu ganhei essa nota. Eu quero que você vá no banco dele, você tire essas pepitas de ouro de lá e você coloque nesse seu banco e deixe na minha conta. Então o banco pegava aquela nota promissória, que era de outro banco, né? Ou seja, vamos lá, o banco Itaú pegou a nota promissória que era do Bradesco, foi até a agência da Bradesco e colocou a nota lá, que dizia que tinha 15 mil. E essa nota foi assinada pela instituição. Olha só. Então, o banco ele ia lá e pegava 150 mil e dava para o Banco Bradesco. E o Banco Bradesco ia lá todo feliz e contente, né? O Banco Itaú, eu esqueci já qual dos dois eu falei. Mas bem, você está entendendo o fio da meada. Ia lá todo feliz e contente e depositava no seu banco. O seu cliente também ficava muito satisfeito. Só que o detalhe é, o Banco Itaú, né? Ele não tinha 150 gramas de pepita de ouro. Ele tinha só 15 gramas de pepita de ouro daquele cliente. Então, não era vantajoso de nenhuma forma fraudar quantidades. Porque você poderia enganar até para consumir as coisas, por exemplo. Então, talvez, para comprar grandes coisas, grandes propriedades,
valesse a pena, mas depois o banco provavelmente ia falir. Ia ser descoberta essa fraude, no sentido que, se as pessoas quisessem depositar, né, sacar o dinheiro, não ia ter o suficiente. Não ia ter o suficiente no banco. Porque o banco, ele não deu 15 gramas só pro outro. A questão foi, ele deu 150, que eram de outras pessoas. Se essas outras pessoas vierem e quiserem sacar, o que acontece? Entende? Tinha como fraudar, tinha. Só que aí o banco falia. Então começou a criar bancos extremamente confiáveis. E aí surge a moeda, né? E a moeda, ela surge mais na Europa do que na Europa e no Oriente Médio do que necessariamente na China. Na China foram as notas promissórias, realmente. Agora, já no Oriente Médio e na Europa começam a surgir as figuras das moedas, que eram regulamentadas pelos estados, que era basicamente pegar a quantidade de ouro e trazer uma certa confiabilidade para aquela moeda, né? Colocar na cara do rei, por exemplo. Se isso funcionou ou não, eu não sei. A questão era, os bancos privados, na minha opinião, funcionavam muito melhor. Porque aí o Estado, ele descobriu uma coisa muito esquisita, assim, por se dizer, que ele poderia emitir mais moeda e assim ele teria mais poder de compra. Então inventa-se assim a inflação. Inflação não é nada mais, nada menos do que emitir mais moeda. Só que aí a China também não ficou para trás, né? A Ásia em si. Porque o que aconteceu? Foi meio que monopolizado, né? Primeiro os bancos fizeram um cartelzinho básico deles. O que acontece realmente? Os padrões das moedas começaram a ser diferentes, né? Então, primeiro, teve uma sucumbência no sentido que não era mais pepitas de ouro, não era mais gramas de ouro. A questão virou moeda mesmo chinesa. Então, você só conseguia depositar no banco com a moeda do Estado. E aí, o Estado que fez? Fez um banco grande regulando esses outros bancos. E esses outros bancos, ele emitia moedas também, entende? E começou a perder muito a questão da escassez, porque estava começando a misturar outras porcarias na moeda que não era ouro de verdade, entendeu? Aí tinha uma confiabilidade falsa. As pessoas, ela entendia que aquilo ainda servia como moeda porque tinha a cara do rei, porque tinha o símbolo do Estado. Mas aquilo, na verdade, já não era mais a premissa que era um negócio escasso. E aí a gente entende o mecanismo da moeda. A moeda, para ela funcionar como moeda, tem que ser algo escasso. Tem que ser algo escasso. Sabe por quê? Oferta e demanda funciona muito. Oferta e demanda é uma lei econômica. É uma lei econômica, não tem como discutir com oferta e demanda. O que acontece com a moeda? Quanto menos moedas a gente tiver numa economia, certo? Menos a gente tiver, e a gente tiver a mesma quantidade de produtos, os produtos, eles vão se tornar baratos. Correto? Correto. E aí, acontece outra coisa. Quanto mais moeda a gente tem na economia e a gente continua com a mesma quantidade de produtos, o que acontece? Os produtos ficam mais caros. Mas por quê? Por causa que a moeda é o produto que compra os demais produtos. Quer definição de moeda melhor que essa? Moeda é o produto que compra os demais produtos. Por que é um produto? Porque a oferta e demanda funciona para moeda também. Quanto menos moeda, mais ela vale. Quanto mais moeda, menos ela vale. É uma porcaria. É uma porcaria. Por isso, em estados extremamente frouxos, né? Esquisitos, tem, por exemplo, 1 milhão, nota de 1 milhão, nota de 500 mil. Muita moeda. E aí, para você comprar uma bala, você vai precisar do quê? De 200 reais, de 200, né, moedas fictícias. Olha só como as coisas se tornaram difíceis, né? E por que é feito isso? Para financiar a coisa. Se o Estado, ele vai ter o poder de fabricar moeda,
de constituir moeda, ele vai constituir moeda e ele vai financiar grandes obras. Isso foi feito em toda a humanidade. E isso não era feito com os bancos privados chineses. Por quê? Porque se fizesse isso ia ser fraude. E essa fraude ia ser uma hora descoberta, o banco ia falir, perder sua credibilidade. Então isso não era muito escalonável, entendeu? Mas aí, por conta que o governo conseguiu monopolizar isso dessa forma, o que aconteceu? As coisas começaram a tomar uma proporção muito grande. A moeda ela circulava mais devagar pela economia, as pessoas demoravam mais para perceber que tinha mais moeda na economia, sofria-se assim o efeito Cantillon, e aí a pessoa só ia perceber, por exemplo, que tinha mais moeda na economia quando ela fabricava uma coisa, e aí ela ia fabricar no novo mês essa mesma coisa, só que o fornecedor subiu o preço. Por que você subiu o preço? Ah, porque o outro também subiu o preço. Tá bom, vou comprar, mas sabe o que eu faço? Repasso o valor. Eu não faço mais pelo mesmo valor que antes. Agora eu faço com um valor ajustado à inflação. Que na verdade vira só um repasse. Ah, e vai ser o mesmo índice para todos os produtos e bens? Não, não vai ser. Por causa que isso vai ser feito repassando-se com a base, né, na cadeia de produção. Né? Se a sua cadeia de produção é muito longa, provavelmente você vai ter mais repasse e as coisas vão ser mais caras. Se você tem uma cadeia de suprimento mais curta, né, de produção mais curta, provavelmente o preço também vai subir menos. E por isso a inflação hoje, índice PCE, ela é formado como? Calculando uma base de produtos. Para quem recebe de 2 salários mínimos até 30 salários mínimos, 30 mil salários mínimos, me enlouqueci. Por quê? Porque essa massa de pessoas que vão consumir essa cesta de produtos, que são produtos que são ditos comuns aqui no Brasil, né? Por exemplo, tomate, por exemplo, macarrão, por exemplo, arroz, por exemplo, feijão, por exemplo, aluguéis. É tudo colocado no índice PCE. E aí é feito o índice. Agora, é o índice mais correto que existe para mensurar a inflação? Não, necessariamente. Depende de onde você está. Se você é o produtor de alguma coisa, o seu mensurador mais preciso de inflação vai ser o quanto o seu fornecedor te aumentou o preço. Porque você vai ter que repassar. E acontece um problema. Se você tem uma inflação muito grande, você começa previamente a aumentar os preços, senão você não consegue, por exemplo, refazer a sua cadeia de produção. Vamos supor, se sobe, por exemplo, 5 reais, o seu fornecedor está te cobrando, você consegue pagar 5 reais a mais. Só que agora, se a inflação está muito louca e aumenta 50 mil, e o normal era ter 200, você entende que você vai tomar um duro golpe por causa dessa inflação? Pô, é um duro golpe, realmente. Então, assim fica explicado. O que é o índice de inflação? Vai ser o IPCA. Aí, por que as pessoas falam que a inflação são os preços mais altos? Não são, mas é como é identificado o índice. O índice é identificado com os produtos aumentando de preço. Mas os produtos, eles não aumentam de preço por um acaso de sim, porque a inflação é algo inerente. Não. A origem de tudo isso tem mais moeda na economia. Tem mais moeda na economia. Ah, mas é necessário ter mais moeda na economia e tudo mais, por causa que as pessoas vão gastar, né, os recursos de forma diferente. E aí que está o ponto. Se isso é feito privativamente, né, como era feito os bancos chineses, os privados, no caso, o que acontecia? As pessoas estavam guardando dinheiro. E aí, sabe o que o banco fazia com o dinheiro parado? Ele emprestava esse dinheiro. Quanto mais dinheiro, olha só que inteligente. Olha como funciona o crédito. E aí a gente vai partir para a Selic, né? Que é a explicação da taxa básica de juros. Mas não deveria ser assim. Esse é o ponto. A inflação deveria acontecer? Primeiramente, não. Só se houvesse a descoberta de novos metais preciosos. E aí seria uma inflação normal que subiria, né?
Porque metais preciosos são escassos. Você não acha eles toda hora. E não é necessariamente eles que vão fazer a base, né, monetária totalmente. Porque o ouro pode ser usado, por exemplo, para coisas de física, né? As coisas elétricas. É um ótimo condutor o ouro. Para joias, né? Então necessariamente não vai estar associado a fidúcias das coisas do mundo. A grande parte provavelmente estaria assim, sem dúvida. Então a inflação ia aumentar em um nível normal, não tão exacerbado, né? E aí, foi o que aconteceu? Não, porque o Estado entrou no meio, se meteu no meio, né? E aí as coisas começaram a ficar esquisitas. Começaram a ficar esquisitas em que sentido? Primeiro, tinha um órgão que era muito grande. Ele conseguiu padronizar muita coisa e assim ajudou muita coisa. De uma certa forma, sim, para o Oriente Médio. Creio eu. Creio eu que para o Oriente Médio. Para a Europa, nem tanto. Nem tanto. A Europa foi mais uma questão de oportunismo que aconteceu ali, de você fazer uma moeda e você criar uma sociedade um pouco mais uniforme, unificada e tudo mais, que é aquela cara mais de nacionalismo, né? Trazer um tal de ressalvas à figura do rei. Aí a gente vai ter moedas europeias antigas, né? Icônicas, como por exemplo o denário. Mas foi o denário que destruiu Roma. Porque as pessoas elas não entenderam qual é o problema de ficar fabricando mais e mais moeda. O efeito Cantillon bateu, muitos escravos morreu, uma sociedade toda declinou. E não é tão simples assim, tá? Tô contando o superficial, o topo do iceberg, né? Bem aquela pontinha mesmo. Não é nem o topo que aparenta, né? Fora d'água, é o topo pontinha. A queda de Roma foi muito maior do que tudo isso. E agora que você já entendeu o que é moeda, a inflação também você já entendeu. Entendendo que, primeiramente, a moeda ideal, ela tem que ter lastro. Ela tem que ter lastro a algo escasso. A moeda que a gente tem hoje, ela não é atrelada a nada além do dólar. E o dólar, ele é alastrado apenas em confiança que a gente tem sobre o político. Olha o que aconteceu com as coisas. Ou seja, quando fala que acreditar no dinheiro, né, é uma mentira, é um Papai Noel dos adultos, é uma grande verdade. É uma grande verdade. Porque agora já não tem mais fundamento para acreditar nas moedas fiduciárias. Perdeu-se totalmente o lastro com algo escasso. As outras moedas de países menos sérios do que os Estados Unidos, dane-se. Né? Ficasse lastreado no dólar, tudo bem. E aí o dólar estaria lastreado a metais preciosos. Ao ouro, necessariamente. Só que aí tirou-se o lastro de algo escasso. E aí chegou o momento pandêmico, certo? E aí começou a se imprimir mais. E aí afetou a inflação dos Estados Unidos. E isso não afetou só a inflação dos Estados Unidos, acabou consequentemente afetando a inflação do mundo todo. E aí não tem como voltar. Não tem como voltar. E eu vou explicar por que não tem como voltar. E tem a ver completamente com a inflação. Então só vamos passar de novo pela inflação. Inflação. O que acontece é a mudança do valor da moeda. Porque a moeda é o produto que compra os demais produtos. Se o produto que compra os demais produtos tem pouca quantidade, os outros produtos acabam sendo baratos. Se o produto que compra os outros produtos tem maior quantidade, os outros produtos acabam ficando mais caros. Correto? Correto. E aí, o que acontece? Como controlaria a inflação? Lastro. Precisa ter lastro. As coisas precisam não ser fraudadas. Hoje o Estado ele consegue fraudar muito facilmente, emitindo muita mais moeda, se ele quiser. Se ele quiser, não é difícil emitir tantas moedas assim, não é difícil. Não é extremamente burocrático na maioria dos países. Eu acho que o único país que é burocrático, tá? Não é extremamente burocrático, é só burocrático,
é os Estados Unidos e agora a Europa com o euro, né? Então, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? O mercado financeiro está um pouquinho maluco, assim por se dizer, né? As coisas estão começando a perder as bases, estão começando a perder os fundamentos. E quando isso acontece, é um presságio, tá? É um presságio. E você vai entender isso no próximo vídeo, que vai falar sobre ciclos econômicos. Mas ainda não acabou o vídeo, permaneça aqui, que a inflação ela vai ocorrer porque não tem lastro as moedas. E aí, políticos, por interesses próprios, vão emitir mais moedas. E essas novas moedas emitidas vão ser colocadas em circulação alguma hora. Tem como controlar isso? O Banco Central conseguiu algumas ferramentas. E algumas são até boas, tá? Boas no sentido que não descarrilha tudo de uma vez. O trem ele vai descarrilhar um pouco mais suave, mas ainda vai descarrilhar. É inegável isso. É inegável isso. Vai descarrilhar uma hora. Só que vai um pouco mais devagar. Porque inflação é muito difícil de ser revertida. Para a gente mudar a inflação, a gente precisa queimar moeda. Só que, vamos lá fazer esse exercício. O nome disso se chama deflação. Se você, olha isso, se você emite mais moeda, coloca no mercado, os preços das coisas aumentam, e aí chega em um ponto que o salário das pessoas aumentam. O salário das pessoas aumentaram. E aí você fala, não, quero reverter a inflação que eu fiz. Chegou alguém que manja muito de economia e fala, vou inverter a inflação que eu fiz. E aí a pessoa fala, vou pegar dinheiro e vou queimar. Vou torrar dinheiro, queimar no sentido de estragar mesmo, destruir. Tornar de novo dinheiro escasso. Vai faltar dinheiro no mercado, correto? As coisas vão baixar de preço? Vão. Só que logo vai surgir uma demanda para baixar os salários. Como tu explica para uma pessoa média que o salário dela vai abaixar, só que ela não vai perder poder de compra? Na verdade, ela vai até ganhar poder de compra. Como você explica para uma pessoa? Esse é o ponto, você entende? Como você explica para uma pessoa? Ó, seu salário vai abaixar, mas você ainda vai ter o mesmo poder de compra, aliás, vai até aumentar. Explica isso para um pedreiro. Né? É difícil, cara, explicar isso. Mas faz sentido, não faz? Porque, ó, se o produto que tem compra os demais produtos em menor quantidade, os preços vão abaixar. Aí as pessoas não conseguem entender que mão de obra, de salários, né, que dão salários para as pessoas, cara, mão de obra também é um produto. Não é um produto, é um serviço. Um serviço e também vai oscilar conforme a oferta e demanda. E o produto que compra os demais produtos, ele que vai ser o maior oscilador do preço dos serviços prestados. Assim como dos preços praticados. Não estou falando nada de extraordinário aqui. A única questão é, como que abaixa, entendeu, os salários? As pessoas não abaixa. Não abaixa. Nenhum político vai ser louco para fazer isso. Sindicato de todos os lugares da humanidade vão gritar com a pessoa, é a escolha certa queimar o dinheiro, destruir? É a escolha mais do que certa. Mas como você faz isso? Não tem como. Primeiro, você vai ter todo um amparo legal para o funcionário. Aí você vai ter os sindicatos. Aí você vai ter politicagem em cima disso. Você vai ter oposição. Não acontece. Inflação que foi feita jamais será desfeita. Certo? Ou só será desfeita ao ponto que não mexerá com salários. E aí, se o trem descarrilhar, você faz uma nova moeda. Bem-vindo à modernidade. Bem-vindo à modernidade. Ah, mas tem como controlar? Tem. Que é
o crédito. Mas primeiro eu vou contar como deveria ser. E para isso a gente remete a falar novamente dos bancos. Os bancos, eles vão pegar seu dinheiro. Eles vão criar esse certo grau de confiabilidade. E depois que eles criarem esse certo grau de confiabilidade, o que vai acontecer? As pessoas vão depositar mais. Só que numa economia a gente tem pessoas que são poupadoras e a gente tem pessoas que são gastadoras. Então vai ter gente que vai querer gastar mais do que tem. Você acredita nisso? E às vezes não é ruim gastar mais do que tem, tá? Às vezes você simplesmente vai pegar emprestado porque você vai fazer uma grande aquisição. E aí o banco ele começa a emprestar o dinheiro. Só que ele começa a emprestar dinheiro e ganhar dinheiro em troca. Isso começa a acontecer principalmente nas grandes navegações. Mas já acontecia antes. Nas escondidas, é claro. Mas foi formalizado, vamos dizer assim, em grandes quantidades exorbitantes, assim por se dizer, lá pela época das grandes navegações. Antes não. Antes era uma quantidade suficiente às vezes para abrir um negocinho. Entendeu? O crédito, ele também tinha taxas de juros menores. Então, como eu estipulo que deveria ser o crédito oferecido pelos bancos chineses privados? Era dado dinheiro para eles pegavam aquele dinheiro e aí eles construíram um juros a partir da quantidade que eles têm. Então, primeiro, eles vão emprestar dinheiro para quem? Para quem possivelmente vai pagar de volta. Porque eu não tenho como punir ou penalizar aquela pessoa se ela não pagar. Porque ela pode simplesmente sumir. Se bem que eu creio que o banco ele contratava certos tipos de mercenário para ir atrás das pessoas, matar elas mesmo se elas não pagassem. Não duvide do passado. Óbvio que não. O pessoal era bem mais reaça. Mas vamos fingir que isso não acontecia e que os bancos eles faziam negociações mais inteligentes. Eles davam crédito para quem precisava de crédito, mas ia conseguir pagar não só o que pegou, como também ia adicionar juros. Então eles começaram a emprestar para essas pessoas. Essas pessoas eram quem? Empresários. Eram pessoas que queriam constituir riqueza, construir mais riqueza. Então a pessoa pegava crédito com a finalidade, geralmente, nesses bancos privados, de construir riqueza, usando o dinheiro dos outros. Entendeu? Então era meio que um telefone sem fio, de uma certa forma, que as pessoas financiavam o negócio, né? Acabava dando uma merraquinha a mais, né? Uns dividendos a mais para a pessoa que deixava o dinheiro parado lá no banco. Também para ter essa, como posso dizer, oportunidade não, nem privilégio, qual é o nome da palavra? Incentivo. Um incentivo para deixar o dinheiro no banco, óbvio. Mas sempre foi mixaria, até o dia de hoje é mixaria, a quantidade que você ganha com dinheiro parado em conta. Corrente, né? E antes também não era diferente. Mas sempre houve esse incentivo para as pessoas pouparem dinheiro, para que pessoas que gastam dinheiro gastassem esse dinheiro produzindo mais riqueza. E aí que estava o ponto. O banco era um grande julgador, no sentido que ele escolhia as coisas que iriam dar certo para a economia de um jeito ou de outro. Aí, esquerdistas, eis aí o teu planejador central. É o banqueiro. Pô, cara, os banqueiros, antigamente, eles tinham que pensar em muitas coisas, como, por exemplo, eu vou conceder crédito para quem? Ah, para esse cara. Mas o que ele quer fazer com isso? Ah, ele quer fazer isso, isso, isso. Vamos dar exemplo, né? Ele quer fazer uma padaria. E essa padaria vai dar certo? Ah, não sei. Olha a região, as pessoas estão precisando de pão nessa região. Então tinha todas umas perguntas para ser feitas por trás daquilo para ir conceder o crédito. Por causa que não podia arriscar dinheiro de uma forma tão, né? Sem motivo, sem propósito, né? Só achando que o outro vai ser bonzinho e devolver. Não. As coisas eram extremamente arquitetadas, pensadas. Entenda que o crédito ele era concedido de maneira individual a uma taxa individual. É claro, setores parecidos eles iam cobrar percentuais parecidos de juros.
Porém, em setores diferentes, iam ser cobradas taxas diferentes. Talvez taxas muito mais elevadas. Talvez taxas muito mais amenas. Ia variar da própria compreensão do banco. E querendo ou não, essas taxas elas iriam uma hora, querendo ou não, né, entre os bancos convergir-se entre si. E aí estaria essa taxa de juros. Ou seja, efetivamente, esses juros é quanto que custa para se ter dinheiro. É o custo de ter dinheiro. Sabe por quê? Porque dinheiro agora é melhor do que dinheiro depois. Simplesmente isso. Qual é o preço que eu vou ter que pagar para ter dinheiro agora? Entende? E aí, ia ser feita essa taxa de juros dessa forma normal, né? As coisas iam encaminhar-se para isso. Porém, o que aconteceu? O Banco Central chegou. E ele começou a fazer vendas e compras de títulos públicos para mudar essa taxa de juros. Primeiro, ele vai ter todo o controle monetário. Ele sabe onde está o dinheiro das pessoas. Talvez não onde esteja as cédulas, mas ele sabe em quais bancos estão. E ele que vai dar dinheiro e vai tomar dinheiro. Porque os bancos eles não podem fechar negativados, né? Aí tem o CDI. E cara, olha só que negócio complexo. O banco, né, central, ele vai lá e ele emite suas moedas. Às vezes pela Casa da Moeda. E aí, ele vai ou disponibilizar ou comprar cotas, né? Assim precisa dizer, para reter dinheiro. Assim expandindo a economia ou retraindo a economia. Como se retrai a economia fazendo open market? Basicamente, os bancos, eles começam a comprar, né? Comprar títulos públicos, certo? Ele oferece os títulos públicos, tem os leilões lá às quartas-feiras, e ele começa a comprar pela taxa de juros dada por ele mesmo. E aí as pessoas começam a vender, porque está vantajoso, o banco não está comprando, ué. E aí tem revendas, isso nos mercados mais oriundos. E aí o que começa a acontecer? Começa a sair dinheiro da economia. E aí a economia começa a andar mais devagar. Isso faz com que aconteça? A taxa de juros aumente. E por isso que dizem que quando aumentam a taxa de juros, estão diminuindo a inflação. Porque estão tirando moeda do mercado. E aí pode acontecer deflação por causa disso. Tá certo? Sabendo-se disso, o efeito contrário gera o exato oposto. Ou seja, vender títulos públicos, as pessoas comprando os títulos públicos, né? O que acontece? As pessoas, elas vão deixar mais dinheiro, né, na economia. Porque o Estado está vendendo. Olha só. Ou seja, está dando para as pessoas. Então não, né? No sentido de vender, realmente. E aí está indo dinheiro para a economia. E aí quando isso acontece, a taxa de juros, né? A inflação, na verdade, aumenta. E a taxa de juros diminui. A taxa de juros diminuindo, as pessoas começam a deixar de comprar títulos públicos para ter aquela rentabilidade, né, pela Selic, e começam a querer crédito barato. E com crédito barato elas começam a produzir. Então, é uma ferramenta de controle muito poderosa que o Estado criou. Simplesmente só mudando esses dois fatores,
né? Que aqui no Brasil a gente chama de Selic e IPCA. Então, olha como as coisas foram se convertendo. Agora, se o processo é bom, o processo é ruim, isso daí vai depender muito do presidente do Banco Central, do ministro que vai estar lá na Fazenda. Se o Banco Central ele vai ser separado do Estado ou vai ser junto do Estado, eu, sinceramente, gosto muito do Plano Real. No sentido de como ele foi elaborado, a concepção do Plano Real foi muito inteligente. Total mérito do Fernando Henrique Cardoso juntamente com o Itamar Franco, né? Itamar era o presidente na época, substituindo o Fernando Collor de Mello, o verdadeiro psicopata americano do Brasil. E Itamar, ele conseguiu botar ordem em uma casa que estava sendo destruída desde a década de 70. Lá com o Juscelino Kubitschek, cara. Com as dívidas gigantescas que foram feitas pelo Brasil. Então tem muita coisa aí, as coisas são complexas. As coisas são complexas. E eu não quero enfadar vocês. Eu poderia ficar aqui falando de complexidades, de meandros, justamente complexos. Mas a questão é, você entendeu o que é moeda? Você entendeu o que é moeda? O que faz uma moeda ser forte? Você já começa a entender melhor um pouco de câmbio. Correto? Correto. Entendendo melhor de câmbio, você pode comprar talvez moedas que tenham tendências a valorizar. Certo? Você possa fazer reservas financeiras de modo seguro. Certo? Certo. Aí você também fica conhecendo o que é inflação. Você entende que quando os preceitos da moeda não estão corretos, a inflação tende a acontecer. Ela vai desvalorizar a sua moeda. Certo? Certo. Então sempre que você for fazer uma aplicação financeira, na verdade o retorno que você está tendo não é o retorno exato que você está tendo. Às vezes o retorno que você vai ter não vai cobrir nem a inflação que você vai ter no período. Então você tem que ficar atento com isso. O investimento no qual você está fazendo está passando a inflação? Se está passando a inflação, está passando a inflação em quantos por cento? É um valor justo? É um valor certo? E aí você vai ter o crédito. E eu devo pegar o crédito agora, eu devo me abster de pegar crédito, né? Eu gosto do sistema, como funciona, a Selic aqui no Brasil, o IPCA, essa dinâmica do Banco Central, porque é feito plano de metas, né? O Banco Central ele estipula uma meta de inflação. E aí ele faz com que, usando esses mecanismos que eu falei para você, dentre outros mecanismos de tirar dinheiro do mercado, de colocar dinheiro no mercado, de comprar títulos públicos e de vender títulos públicos, de conseguir manusear, né, a Selic para que convirja a um número que vai chegar na meta de inflação. E assim a gente vai ter um mercado um pouco mais seguro, né, por uma visão contábil, assim, por se dizer, porque tem previsibilidade. Previsibilidade olhada com muito bons olhos no mundo corporativo, no mundo das finanças. E aí quando você tem isso tudo organizado dentro da sua mente, você começa a organizar esses mecanismos, por exemplo, e falar, pô, eu não preciso, talvez, de juros. Eu talvez possa juntar um pouco de dinheiro. Somente o mecanismo de você juntar dinheiro, é claro, né, você poupar, faz com que, por exemplo, o crédito diminua. Ou seja, os juros fiquem menores. Certo? O Japão, ele sofre muito disso. É claro, ele tem uma hiperinflação imensurável até. E aí a taxa de juros deles é baixa, né? Que acelera ainda mais o mecanismo, mas é por causa que o Japão, eles poupam muito dinheiro. E a economia deles é muito acelerada, assim, por se dizer, porque olha o tanto de coisa inútil que tem. Olha o tanto de coisa inútil que tem no Japão, cara. E aí a gente precisa entender um pouco melhor essas coisas. Porque o mundo tá ficando doido, cara.
No mercado financeiro todo mundo tá doido, tá maluco, mas é isso. Talvez não seria diferente. Talvez essa fosse a natureza humana. As coisas eu convergi para isso, falei do ideal, mas que é o ideal? Não foi o que aconteceu. E provavelmente não seria o que aconteceu mesmo se as pessoas soubessem de todas essas coisas que eu acabei de dizer aqui, antes mesmo de todo o sistema começar. Porque a natureza do homem, né, principalmente para os estatistas, acaba sendo perversa. No sentido de querer mais poder, de querer mais riqueza, de querer um estado de satisfação muito mais aquém do que o material talvez pudesse proporcionar. Mas não vamos discutir dessas coisas mais complexas agora. Vamos falar no próximo vídeo justamente sobre os ciclos econômicos. Talvez as coisas estão do jeito que eram para ser. As coisas não fugiram muito desse meio. Em todas as economias que existiu, que morreram e que voltaram à vida. Por hoje é isso. Agradeço se vocês ficaram até aqui. Tchau, tchau. Espero ter ajudado. Se vocês conseguirem botar um like, inscrever-se e também escrever um comentário, fazerem suas perguntas aí nos comentários caso vocês queiram, ou talvez trazer as suas contribuições nos comentários. Me sinto lisonjeado de estar conversando com vocês. Tchau, tchau.